Bom, o seu nome e sua profissão, por favor? Claro, Vladimir Pinto Coelho Feijó, sou professor universitário. Você já participou de outras manifestações, Vladimir? Sim, com muita frequência desde 2013 eu tenho participado. E como adolescente também participei em outros momentos. Contra o impeachment? Sim, inclusive durante todo o processo, né, quando começou a manifestação da oposição querendo levantar fatos um tanto quanto dúbios, né, a favor do impeachment, a gente já começou a fazer posicionamento contrário. E você é a favor de novas eleições ou da volta da Dilma? Eu não acredito que novas eleições seja o que a sociedade brasileira precisa. Como o processo todo é maculado do ponto de vista jurídico, o correto é o retorno dela. Você é advogado? Eu sou advogado, professor de Direito e de Relações Internacionais. E nesse processo todo, então, me apresenta uma avaliação jurídica assim, sobre pedaladas fiscais, são crimes de responsabilidade ou não? Existem motivos jurídicos para elas ser afastada e sofrer impeachment? Não tem nenhum motivo. Com base na própria Constituição, a gente tem a necessidade de terem fatos típicos e o Tribunal de Contas da União vinha já há anos analisando que esse tipo de prática, apesar de ser um pouco inapropriado, não é crime, não é nada que justificasse a tipificação como crime. Se houver modificação do ponto de vista e da interpretação, isso só produz efeito ao futuro. Então, o fato criminoso tem que estar previsto antes em lei ou entendimento da mesma forma. E as outras, todas as acusações não foram recepcionadas pelo Eduardo Cunha. Então, não faz qualquer motivo jurídico justificar o pedido de afastamento por algo que não foi aceito como denúncia. Eu perguntei isso porque a gente percebe divergência entre juristas, né? Você percebe uma certa submissão à política nesse momento, das normas, das leis, assim, das interpretações, né, no caso? Lá na faculdade a gente tem um grupo de estudo que discute a juridicialização da política, a empurrar os problemas que deveriam ser do debate político, da decisão no Congresso, a sociedade civil participando, para o judiciário se posicionar. Então, o próprio processo de impeachment, tendo sido jurisdicionalizado, levantam-se teses jurídicas de acusação e de defesa. E aí o ponto de vista, né, ideológico dos lados pode ter maculado aí a interpretação jurídica. Em especial, desses valores constitucionais tão sensíveis, né? O direito à ampla defesa, o direito à prévia à cominação legal, o direito ao chamado juízo natural para análise de cada uma das coisas, que tem sido ignorados por um lado dos que se dizem, né, doutrinadores ou pesquisadores do direito. Eu sou do outro lado, eu acho que a Constituição e os direitos fundamentais não podem ser flexibilizados. O que uma democracia precisa é aprofundar, é de uma estabilidade que passe à sociedade uma expectativa que seus direitos possam sempre ser ampliados e não reduzidos. A gente vê alguns representantes de governos, por exemplo, dos Estados Unidos e Alemanha, dizendo que o processo que está acontecendo aqui está seguindo os ritos legais. Você acha que há uma tentativa de invernizar esse processo todo, colocando-se, né, legitimar esse processo todo, colocando-se que estão sendo seguidos os ritos? A gente não pode, dentro desses dois representantes dos países que disseram, inclusive atrelá-lo a governo. Eles são parte do órgão respectivo de diplomacia. E a diplomacia tem um linguajar, um meandro assim, um pouco peculiar. Então não é necessariamente que eles falaram que não é golpe. Eles falaram que tramita segundo as normas internas do país. No linguajar diplomático, isso significa que não vamos interferir, não vamos nos posicionar nem contra, nem a favor. Mas quem conhece um pouco de histórico pode sim dizer, olha, a gente está aqui, não vamos usar um linguajar mais enfático contra, como já fizeram em outros momentos, por exemplo, o Afeganistão, o Iraque ou a Venezuela, quando de fato a intervenção ou o projeto, né, de intervenção é um pouco mais firme. Então eu acho que esse linguajar ainda é morno o suficiente para dizer que os Estados Unidos está apoiando, né, a troca de governo. Eu vejo assim com um pouco de receio essa afirmativa, mas eu ainda assim acho que aquele posicionamento de muitos, inclusive do governo russo, que a gente vive um movimento de terceira guerra mundial em construção, a chamada guerra híbrida, leva a gente a ficar um pouco atento ao que pode estar acontecendo. Esse processo de desestabilização de governos, a chamada, né, revolução das cores, como aconteceu de alguma forma no Brasil, o verde e amarelo em outros países da mesma forma, tem grandes indícios de apreço de organizações não governamentais e internacionais
internacionais apoiados, né, por um grande capital, em especial do petróleo. Eu vejo aí movimentação da Cato, movimentação de outros órgãos apoiando uma nova juventude, né, que se diz liberal, mas que mostra, na verdade, é muito conservadora, contra as transformações sociais, contra a inclusão e a favor de alguns privilégios, de algumas oligarquias por aí. Você acha que nesse momento é possível se manter neutro, isento, sem uma opinião formada, sem uma posição? Eu não acredito na neutralidade. O neutro, ele sempre é favorável ao mais forte. E aí nem sempre ele percebe quem é o opressor, quem é o oprimido, ou simplesmente escolhe não posicionar, né? Mas eu acredito que não é o momento de ficar neutro. Envolve a vida de todo mundo, envolve hoje, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, qualquer retrocesso, né? Qualquer retirada de direito que demorou séculos para ser conquistados, dificilmente se volta com facilidade. Então é o momento de se posicionar. Se envolve direito, a gente deveria defender a manutenção e, de preferência, querer mais. E nunca legitimar por qualquer argumento, seja terrorismo, como foi nos Estados Unidos, né, para estabelecer aquela lei de segurança nacional, ou numa suposta crise de corrupção no Brasil, flexibilizar direitos para tentar resolver esse pseudo-problema. É só uma justificativa realmente de combate à inclusão e à diversidade na sociedade. Você acha que se a Dilma voltar, ela vai ter condições de governar? Porque até então ela cedeu bastante em nome da governabilidade, agora sem PMDB. Como eu dizia, o nosso grupo lá na faculdade estuda muito o sistema político. Sem uma ampla reforma política, qualquer presidente fica muito à mercê desse nosso Congresso, que é corrupto, que pede propina, que exige negociatas, né, que exige um orçamento aberto para que eles façam o executivo, né, nas emendas parlamentares, definam obras e nessa definição sobrepreço e por aí vai. Não vai ser fácil, mas com amplo apoio popular, talvez a pressão permita ela terminar o mandato. Mas eu não vejo assim com um ambiente muito cômodo. Vai ser com muita luta terminar o mandato. Você consegue apontar falhas do governo para que se chegasse a esse ponto do afastamento da presidência? Primeiro e acima de tudo é ter afastado do que houve de promessa na eleição e ter feito tudo o que o candidato da oposição, né, o segundo colocado, havia dito. Essa campanha de austeridade, controle de inflação, elevação de taxa de juros, fez com que parte da sociedade que tinha apoiado o governo Dilma tivesse apoiado também a pressão contra ela. Talvez não necessariamente contra o impeachment, mas de alguma forma propagado que a popularidade estava abaixo e que o interesse era a destituição. Quando eu acredito que muitos queriam era só a mudança da política, né? A mudança para aquilo que tinha sido prometido na eleição. Então, de fato, não teve essa habilidade de cumprir o que prometeu e de dialogar com a sociedade, convocar com muita frequência, explicando a situação, pedindo mobilização, pedindo para que todo mundo desse apoio e não permitisse ceder às pressões no Congresso. O que você diria para as pessoas que dizem que quem votou na Dilma também votou no Temer e, portanto, não tem porquê o fora Temer agora? Bem, em primeiro lugar, o Temer foi eleito com a Dilma para ser vice, para fazer cumprir um mandato e um projeto de governo. Então, se ele ali está como vice hoje, presidente interino, ele é presidente temporário, pelo menos por enquanto. Então ele deveria era sustentar qualquer política eleita, né? Qualquer projeto eleito nas urnas, e não fazer uma guinada completa sem qualquer respaldo, né, no voto popular, ou mesmo formar uma nova coalizão totalmente diferente daquele que os votos que ele recebeu. De fato, ele foi eleito como vice-presidente, mas quem o instituiu como interino e eventualmente como presidente efetivo é quem deu apoio ao impeachment, quem pediu para que a Dilma saísse e alguma nova pessoa assumisse, ou vice ou uma eleição nova. Como você acha que se sentem essas pessoas que pediram para a Dilma sair desde o ano passado nesse momento? Felizes, confortáveis, arrependidas? Pelo que eu sinto, né, pelo silêncio geral de alguma mobilização da sociedade, no mínimo ou envergonhado ou ainda indeciso de quais serão os rumos do país. É difícil eu dizer e pôr palavra nas bocas dos outros, né? Mas a minha percepção é que tem muito silêncio. E o silêncio é um sinal ou de reflexão ou talvez de arrependimento. Talvez não um arrependimento suficiente, né, para ir à rua, porque talvez isso significa a Dilma voltar, e alguns não queiram isso. Talvez seja um arrependimento e vergonha de ainda realmente não assumir que fizeram escolha errada. Mas não sou eu pondo a palavra, eu só estou levantando possibilidade. E
sobre a não proibição a coligações com o PMDB nas eleições municipais. Coligações do PT com o PMDB, qual a sua opinião? Bem, o país é muito grande, é uma federação, o próprio PMDB é um partido de centro e um tanto quanto dividido. Eu acho que o posicionamento do partido é um quê coerente com a história da nossa política. Talvez não seja coerente com o que prega e pede à população, mobilização contra o PMDB, contra um governo de retrocesso, mas abre espaço para as peculiaridades locais, né? Numa cidade em especial, a aliança pode ser forte. É difícil se posicionar em falando de 5.570 municípios, é muito grande. E para 2018, o que você acha? Qual a sua expectativa? É difícil, a candidatura está um pouco longe ainda. A minha expectativa é sempre positivista. A situação pode mudar, pode se reverter, mas a gente tem que esperar a formação de coalizões e necessariamente alguns candidatos específicos antes de posicionar. Eu não acho que nenhum que ali está tem uma liderança confortável. Está numa margem aí de 25%, 28%, mas rejeição ainda muito alto para se afirmar a possibilidade de governo. E com relação à esquerda e direita, quem você acha, que campo você acha que sairia fortalecido desse processo todo? O meu posicionamento sempre é de esquerda, de inclusão, de ampliação de direitos. Então, depende de uma coalizão, a formação de uma nova frente de esquerda ou de centro-esquerda para conseguir, como você mesmo me perguntou, não ficar totalmente dependente do Congresso também, né, dessa fragmentação de outros tantos partidos.